Boa noite, amados irmãos. Graça e paz, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor, fala assim: glória a Deus. Aleluia. Que bom que o Senhor preparou esse momento para nós estarmos aqui reunidos como os filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. E que nesta noite a paternidade do Pai seja em nós com mais intensidade. Que Ele se revele cada dia mais na minha e na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença. Entramos, ó Pai, no Santo do Santo com toda a ousadia, ó Pai, diante de Ti. Para declarar, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o amado da nossa alma, o desejado do nosso coração. Que Tu és Deus Todo-Poderoso e Santo, o nosso Pai, o Pai nosso. E nós Te amamos, ó Pai. Nós Te agradecemos por este dia. Por este dia, Senhor, que o Senhor nos deu de sermos pessoas melhores. Por esta oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de abrir os nossos olhos para declarar, ó Pai, com tudo aquilo que tem fôlego, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. O Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é eterno. O Teu amor dura de geração em geração. O Teu amor nos constrange. E nós Te amamos, meu Deus. Espírito Santo, venha neste lugar enchendo com tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Manifesta, Espírito Santo, nesta casa, aonde a nossa voz está chegando. Manifesta nesta cidade, nesta nação, neste estado, meu Pai. Manifesta o Teu amor. Manifesta, Espírito Santo, aquilo que é perfeito diante dos olhos do Pai. Transforma as nossas vidas, molda-nos conforme o caráter de Jesus Cristo, renova a nossa mente nesta noite conforme a mente de Cristo. Nos dá, Senhor Jesus amado, tudo aquilo que nós precisamos, e nós precisamos do Pai, nós precisamos deste amor, nós precisamos desta revelação do Pai nas nossas vidas. Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade, Espírito Santo, nesta casa, para fazer tudo aquilo que está no coração do Pai. Senhor, que os nossos louvores suba como um aroma agradável até as Tuas narinas, como uma oferta perfeita diante de Ti. Espírito Santo, assim como foi ungido os lábios de Isaías, unge os nossos lábios, unge o nosso coração, para que nós possamos derramar tudo aquilo que há em nós, para que nós possamos entregar tudo aquilo que tem em nós a Ti, meu Pai, porque somente o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Nós Te damos graça, nós Te damos a honra, nós Te damos glória. Nós dizemos: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E toda casa, e toda terra, e todos os povos, e todas as nações, e todo o estado, e toda cidade, e todo bairro, ó Pai, aonde, Senhor, está chegando, ó Pai, este louvor, aonde está chegando esta adoração, está cheio da Tua glória, da Tua plenitude, do Teu amor, da Tua majestade, da Tua bondade. Ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre este lugar as águas que limpa, que purifica, que renova, que transforma nesta noite. Que o rio do Senhor corra neste lugar, que o rio do Senhor corra em nós nesta noite. Que nós possamos, Espírito Santo, ser conduzido pelo Senhor às águas profundas, a dimensões aonde nós ainda não entramos, a lugares aonde nós ainda não pisamos, a lugares, ó Pai amado, em Ti que nós precisamos conhecer. Nós precisamos adentrar neste lugar secreto em Ti. Nós precisamos descobrir mais do Senhor. Então, Espírito Santo, nos leva a estas águas profundas, nos leva a este lugar de um encontro, de intimidade com o Pai nesta noite. Jesus amado, Jesus querido, nos ensina a conhecer o Pai como o Senhor conhece, Jesus.
nós possamos experimentar dessa terra, do amor do Pai como o Senhor experimentou. A palavra do Senhor vai dizer que Deus tem uma vontade, e que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que nesta noite, Senhor, eu peço para que nós possamos experimentar desta vontade, da vontade do Senhor, porque este dia foi preparado para nós. O Senhor preparou este encontro para nós. O Senhor preparou este momento para nós estarmos em Ti, viver em Ti, conhecer a Ti, poder experimentar da Tua vontade. E a Tua vontade é que nós possamos Te conhecer, não apenas pela metade, mas com toda a plenitude, como o Senhor verdadeiramente é, em toda a glória, em todo o esplendor, em toda a majestade, em todo o amor, em toda a bondade, em toda a benignidade, ó Pai. Então nos conduz, Espírito Santo, por estas águas. Nos conduz nessas águas, as águas que fluem do trono de Deus. Leva-nos, Espírito Santo. Nós ligamos a nossa mente neste momento ao Pai. Que toda artimanha maligna, que toda seta, todo dado inflamado, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, toda dúvida, toda incredulidade, nós lançamos aos pés da cruz de Jesus Cristo e nos abrimos, nos esvaziamos para sermos cheio daquilo que é perfeito, cheio daquilo que é eterno, cheio daquilo que é bom, cheio daquilo que é santo. Tudo que é da nossa carne, Pai, nós entregamos a Ti. Tudo que é nosso, nós entregamos a Ti. Porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos caminhar nesta noite de mãos dadas contigo. Leva-nos, Espírito Santo, a este lugar. Leva-nos, Espírito Santo, a este lugar. Aleluias. Oh, rebalaçute que ne rebalaçora, rebalaçute que ne barabalaçai. Conduza-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Esse mesmo Espírito, não perca essa unção, não perca essa presença. Vamos continuar em adoração ao Senhor, porque é para isso que você veio aqui hoje. Você veio aqui para entregar uma adoração especial ao Senhor. Então não perca isto essa noite. Não deixe que essa presença se desfaça do meio de nós. Aleluia. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Entregue tudo a Ele. Vem assim como estás para assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Nós se rendemos, Senhor. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Se nós cremos, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para. Nós estamos aqui porque nós queremos te adorar, Senhor. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem assim como estás, vem para adorar, vem assim como estás, vem para adorar, vem. Aleluia. Sabe por que ele fala vem como estás? Porque não importa a maneira com que você chegue, é impossível permanecer da mesma maneira depois que a gente tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Sabe, Ele tem o melhor para a nossa vida, Ele tem o melhor para mim e para você. E quando eu falo isso, eu não estou falando de conquista, daquilo que você pode pegar, daquilo que você pode apalpar com as suas mãos. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, porque Ele é mais precioso do que qualquer coisa nesse universo. Não existe nada que você possa conquistar com as tuas mãos que possa ser melhor do que a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glorificado é o seu nome, Senhor. Eu estava escutando, a gente vai cantar uma canção aqui que ela é muito antiga, e ela fala que em alguns momentos das nossas vidas a gente pensa em desanimar. Vou falar para você, eu também já pensei. Mas o Espírito Santo, Ele é tão maior do que os nossos sentimentos e do que as nossas decisões, que Ele nos toca de uma maneira tão gloriosa, que mesmo a gente às vezes pensando em desanimar, o Espírito Santo Ele clama em nosso favor. Aleluia. E a gente retrocede às vezes nas nossas decisões. Quero dizer para você, se você está pensando em desanimar, o Espírito Santo Ele vai te tocar nesse momento, e tudo aquilo que te trazia preocupação e te afligia vai ser deixado para trás hoje. E hoje você vai ter um momento especial com o Senhor. Aleluia. Há momentos que na vida
pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Levanta sua mão. E clamamos o nome de Jesus. Então clame a Ele nesse momento. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. No momento de dificuldade, Ele vai chegar e vai te ajudar. Às vezes você fica se perguntando: qual é o meu valor? Será que eu tenho algum valor para alguém? Eu quero dizer para você: sabe qual é o teu valor? O teu valor é o preço que Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário. É um valor que ninguém pode pagar por você. É um valor que dinheiro nenhum pode satisfazer esse valor. Você não é qualquer pessoa. Se você está desanimado, clame o nome de Jesus e Ele vai te ajudar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele sempre nos ajuda. Ele sempre está presente. Aleluia. Às vezes a gente fala assim: a minha oração não está subindo. Eu quero dizer para você: o Senhor Jesus, Ele está do seu lado. Em todo momento Ele está escutando a sua oração. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, quão maravilhoso o Senhor é. E quão bom, Senhor, está na tua presença. Aleluia. Aleluia. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu falar, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Sinta esse amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Muito obrigado, Senhor. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olha o que Ele faz por você. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado. Oh, que só não posso comprá-lo, nem mesmo assim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Amém. Que bênção, irmão. Que bom que você veio nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, antes da gente começar na palavra aqui, deixa eu dar alguns avisos aqui. Sábado que vem, às 19 horas, nós estaremos fazendo uma reunião aqui na igreja. Sábado que vem, às 7 horas da noite. Você que está vindo, você que é membro da igreja, você que já participa, e você que está começando, que vai participar da igreja, que quer conhecer a igreja, quer conhecer o que nós cremos, o que nós pensamos, né? Você que quer se incluir para trabalhar na igreja,
Sábado que vem, às 19 horas, nós estaremos fazendo uma reunião com todos aqui que quiserem estar aqui com a gente. Amém? Para falar um pouquinho sobre o que nós cremos, o que nós acreditamos, o que a igreja prega, como funcionam as coisas na igreja, os departamentos, para que todos possam se desenvolver aqui dentro em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você quiser, mas não puder vir, depois você nos procura que a gente conversa de uma forma em outro dia, e a gente marca um outro dia para conversar. Mas se você puder, sábado que vem às 19 horas aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. E no domingo que vem, irmãos, no domingo que vem, não, é no outro ainda, é no segundo. Domingo que vem ainda é o primeiro, né? A Santa Ceia nossa é no segundo domingo, eu já ia dar informação errada. Amém? Mesmo assentado, não precisa ficar de pé, meu querido. Abra sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 13, verso 8. É um versículo bastante conhecido. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus hoje. Sobre o ministério dele, sobre a obra dele, o que Jesus fez, como ele fez. Como que nós lidamos com aquilo que Jesus fez e o que nós podemos fazer hoje para alcançarmos as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Amém? Vamos ler comigo? Vamos lá, a hora que eu falar 3, 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo, hoje, amém, glória a Deus. Essa é uma grande verdade das Escrituras. Jesus Cristo, ele veio para revelar o Pai. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 1, que Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus. Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que um dos atributos de Deus é que Ele é imutável, ou seja, Deus não muda. A Bíblia nos diz que em Deus não há variação de mudança. Não há variação de mudança. E da mesma forma que em Deus não há variação de mudança, se Jesus Cristo é a expressão perfeita de Deus, em Jesus também não há variação de mudança. É por isso que no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre, eternamente. Ele nunca mudará. Ele não é como o homem, Ele não é como eu e como você, que muitas vezes mudamos, que muitas vezes falamos algo aqui e mudamos logo ali. A Bíblia fala que Ele não muda. O caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo é o mesmo. A obra que Ele fez, a obra que Ele operou, como Ele atuou enquanto esteve aqui entre nós, é a forma que Ele sempre atuou, mesmo antes de vir ao mundo e mesmo hoje, depois que Ele foi elevado aos céus e nos deixou o Espírito dEle, o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E a obra e a maneira que o Pai, a maneira que o Filho e a maneira que o Espírito Santo atua é a mesma. Não há mudança. É por isso que nós podemos ter confiança em Jesus Cristo. É por isso que nós podemos ter confiança em Deus, porque Ele não muda. E hoje nós vamos falar de alguns momentos, alguns atos, alguns milagres que Jesus operou aqui enquanto esteve entre nós, que nos revela muita coisa. Alguns milagres que Jesus operou enquanto andou aqui na terra, porque esses milagres de Jesus nos revelam muita coisa. Às vezes nós queremos pegar Jesus Cristo, nós queremos pegar Deus, a operação do Pai, e nós queremos fechar, encaixar aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz e que Ele pode fazer,
dentro dos nossos próprios conceitos. Nós muitas vezes queremos pegar o que Jesus pode fazer nas nossas vidas, a forma que Ele pode operar nas nossas vidas, e nós queremos colocar isso na nossa caixinha, como se Ele só fosse capaz de fazer, de operar, de curar, de libertar, da maneira que nós achamos que Ele deva fazer, da maneira que nós entendamos que Ele pode fazer. Mas esse não é o padrão bíblico. É por isso que nós lemos o versículo de Hebreus 13:8, porque da maneira que Jesus fazia enquanto Ele esteve aqui em carne conosco, continua sendo a maneira que Ele faz hoje através da igreja, através do Espírito Santo. E nós podemos ver nas atuações de Jesus Cristo várias maneiras em que Ele operou, várias maneiras em que Ele curou. E por que é importante nós sabermos disso? Porque muitas vezes nós limitamos o poder de Jesus Cristo, muitas vezes nós limitamos a operação de Jesus Cristo, aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, por simples preconceito. Você sabe o que quer dizer preconceito? Preconceito é um conceito que você forma antes de conhecer, antes de saber, antes de entender. Antes de saber, você já forma um conceito, que geralmente não é um conceito correto, é um conceito errado. E muitas vezes nós temos preconceitos quanto à operação de Jesus Cristo, quanto àquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas e a forma que Ele pode fazer nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar de alguns milagres que Jesus operou e como Ele operou. E nós vamos ver, vamos analisar os padrões de Jesus Cristo, a maneira com que Ele fez. Amém? Todos estão comigo até aqui? Amém? Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, vai nos falar da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. É como se ela tivesse no seu costume, é como se ela tivesse na sua menstruação, só que era algo que não cessava, era um fluxo contínuo, era como se aquilo não parasse mais, aquela hemorragia não parava, e já se faziam 12 anos que ela estava assim. E a Bíblia nos fala que esta mulher já tinha gastado todos os seus bens à procura de médicos, porém, nada puderam fazer por ela, pelo contrário, ela ia a pior. Mas ela ouviu falar que Jesus Cristo estava passando pelo lugar, pela cidade. Quando ela ouve falar, quando ela escuta que Jesus Cristo estava passando pela cidade, certamente ela já escuta que Jesus Cristo estava passando, e já escuta da fama, já sabia da fama de quem era esse Jesus que estava passando por aquela cidade. Ela já sabia que Jesus era aquele que estava curando, Jesus é aquele que estava libertando. Por onde Ele estava passando, pessoas estavam sendo curadas e libertas. E ela, quando ficou sabendo que Jesus estava passando por lá, a Bíblia fala que ela vai entre a multidão, e ela se esgueira ali entre a multidão, vai por trás de Jesus Cristo, e toca na orla dos seus vestidos, na orla das suas vestes, lá na pontinha, lá embaixo. E por que ela faz isso? Ela toca na orla dos vestidos de Jesus, porque ela dizia no seu coração, ela pensava assim dentro de si: se tão somente eu tocá-lo, eu serei curada.
Se tão somente eu chegar e tocá-lo, eu serei curada. E certamente ela pensava assim: eu creio que eu não preciso tocar nem nele, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E é por isso que ela vai, então, ela se esgueira, ela vai. Você sabe da história, uma mulher com hemorragia, uma mulher que estava no seu fluxo de sangue, ela era considerada alguém impuro. Ela não podia estar no meio das pessoas, ela não podia tocar em outras pessoas, e outras pessoas não podiam tocá-la. É por isso que quando ela vai ao encontro de Jesus Cristo, ela vai aonde Jesus estava passando, aonde Jesus, a Bíblia fala que havia uma multidão que estava espremendo, mas ela vai no meio dessa multidão e ela vem, e ela não toca nas mãos nem nos pés de Jesus, mas ela toca nos vestidos de Jesus Cristo. Porque ela sabia da lei que dizia que ela não poderia tocar em alguém, ou ninguém poderia tocá-la, porque se alguém a tocasse, seria considerado imundo e teria que ficar separado por um tempo. Mas ela vai e toca com fé, acreditando. Perceba na história algo interessante. O interessante da história é que quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia fala que ela sente imediatamente que o fluxo parou, que ela estava curada. Porém, nesse mesmo momento que ela toca nas vestes de Jesus Cristo, Jesus percebe que alguém o havia tocado. Jesus percebeu que alguém havia tocado nele. Então ele se vira e pergunta: quem me tocou? Talvez você nunca prestou atenção nesta palavra, talvez você nunca se atentou para o que dizia, o que diz esta palavra, mas está dizendo que aquela mulher, ela foi e tocou com fé em Jesus Cristo, sentiu a cura dentro do corpo dela, a sua hemorragia ser estancada naquele mesmo momento, mesmo sem Jesus saber quem o estava tocando, mesmo sem Jesus saber quem era aquela mulher que o estava tocando. Talvez você me pergunte assim: mas Jesus, ele não era Deus? Ele não sabia de todas as coisas? Meu irmão, Jesus, quando ele veio a esse mundo como homem, a Bíblia nos fala que ele deixou a sua glória. A Bíblia fala assim, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que ele, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens e obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, quando ele andou aqui, meu irmão, ele era semelhante aos homens, semelhante a eu e a você. É por isso que no momento antes dele morrer, dele ressuscitar e dele ser elevado aos céus e glorificado, ele não tinha onisciência. É por isso que quando a mulher toca nele ali, ele não sabia quem estava tocando nele, mas mesmo sem ele saber quem estava tocando nele, houve cura. Sabe por quê? Porque aquela mulher teve uma atitude de fé. Então eu já aprendo a primeira coisa aqui: dependendo da minha atitude de fé em relação a Jesus Cristo, eu posso ser curado. Dependendo da minha atitude de fé em relação a Jesus Cristo, o milagre pode acontecer na minha vida. Ela não estava preocupada, ela não perguntou assim, Senhor, ela não chegou lá, tocou nos ombros dele e perguntou assim, mestre, o Senhor quer me curar? Mestre, o Senhor pode me curar? Não. Ela coloca uma atitude de fé, ela tem uma atitude de fé no seu coração, e com aquela atitude de fé, ela chega por trás de Jesus Cristo e simplesmente toca na orla dos seus vestidos. E por causa da sua fé em Jesus Cristo, e porque ela o tocou, e porque ela colocou aquilo no seu coração,
e fez algo em relação àquilo, ela foi curada. Veja, meu querido, que a fé que você e eu necessitamos para alcançarmos algo do Senhor. Eu já falei, eu dei um estudo esses tempos atrás sobre fé, sobre a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, segundo Hebreus capítulo 11, verso 6, é aquela que você acredita que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam. Esta é a fé que agrada a Deus. Então Deus se agrada quando você crê que quando você se achega a Ele, quando você o busca, você é abençoado. Isto é agradável diante de Deus. E Deus assim quer para mim e para a sua vida. É por isso que aquela mulher alcançou, porque aquilo era do agrado de Deus. Aquela mulher, quando ela tem um ato de fé, primeiro no seu coração, mas uma fé, quando ela surge no coração de alguém, quando ela surge aqui dentro, ela não consegue, nós não conseguimos limitá-la. Ela de alguma forma tem que ser exposta, tem que ser colocada para fora. De alguma maneira ela tem que sair, ela tem que ser colocada para fora. É por isso que quando aquela mulher tem aquela fé que Jesus pode curá-la, aquela mulher crê que Jesus pode curá-la, ela de alguma forma tem que exercitar esta fé, ela tem que colocar esta fé em ação. E como ela coloca esta fé em ação? Quando ela coloca no coração dela assim, eu sei que Ele pode me curar, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, Ele vai me curar. E ela pensa isso no seu coração, mas ela não para no pensamento, ela executa. E quando ela executa, eu costumo chamar isso do ponto de fé, o ponto de contato, o gatilho. Quando ela aciona o gatilho da fé, ela é curada. Ela é curada. É isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Quantas pessoas que hoje sentem algo do Senhor, ouvem algo, estão precisando de algo de Deus, estão precisando de algo do Senhor, e elas sentem dentro do seu coração, por causa da fé que é gerada dentro delas, ela sente que se ela fizer algo em relação a Deus, se ela fizer algo em relação a Jesus Cristo, ela vai alcançar aquilo que ela está buscando. E isto se vai em muitos exemplos. Pessoas que acreditam, não é assim? Não, se eu for na igreja, se eu pegar uma campanha na igreja, eu vou ser curado. E ela vai, pega a campanha e ela é curada. Por que ela foi curada? Por causa da fé. Porque ela creu, e ela foi, e ela fez. E por causa disso, ela acreditou que se ela fizesse pela fé, ela alcançaria aquilo de Deus. Muitas vezes as pessoas alcançam isso simplesmente no ato de quando um pregador fala, no ato do convite de vir à frente. Muitas vezes a pessoa vem à frente acreditando que se ela se levantar e ela vir à frente, ela vai alcançar aquilo que ela está buscando. Exatamente como aquela mulher fez. Muitas pessoas acreditam, não, se eu fizer isso, se eu realizar algo em relação a Cristo, em relação à minha fé, em relação àquilo que eu acredito, eu vou alcançar a minha bênção. E muitas pessoas alcançam. Muitas pessoas alcançam pela fé. Não é verdade? Não é assim? Veja que quando nós fazemos isso, é diferente daquele leproso que chega para Jesus Cristo, se prostra diante de Jesus e diz assim para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus olha para ele, Jesus fala assim, quero ser limpo. E no mesmo instante, aquele homem foi curado. Você está vendo que é diferente a maneira, é diferente a forma,
mas é o mesmo poder que cura, que é o de Jesus Cristo. Aquele homem, ele já fez diferente. Ele chega diante de Jesus Cristo, ele olha para Jesus Cristo. Ele era leproso da mesma forma daquela mulher, era alguém que era isolado da sociedade, era alguém que era colocado para fora, ele não podia conviver com os demais. Eles conviviam em cidades isoladas, onde só haviam doentes, aldeias, vilarejos, porque eles não podiam conviver no meio da sociedade. Mas aquele homem, ele chega diante de Jesus Cristo, porque ele também cria que Jesus podia curá-lo. Ele também entendia que Jesus podia curá-lo, ele ouviu falar das curas, ele ouviu falar dos milagres, ele ouviu falar. E por isso ele chega diante de Jesus Cristo, e ele pergunta: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo, o Senhor pode me limpar. E Jesus olha para ele, e Jesus diz assim: quero ser limpo, quero ser limpo. E no mesmo instante aquele homem foi curado, simplesmente por uma palavra do Senhor, simplesmente por uma palavra de Jesus Cristo, aquele homem foi curado. A Bíblia nos fala de uma outra forma que Jesus curou. Presta atenção, porque muitas vezes nós queremos reduzir a Jesus Cristo da nossa forma, mas o que eu estou te falando hoje é que não tem uma forma para Jesus Cristo te curar. Jesus Cristo, ele pode te curar de qualquer forma, da maneira que ele quiser. Você só precisa estar atento àquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo na sua vida, aquilo que ele está pedindo para você, da onde ele está passando, o que está falando ao seu coração, como o Espírito Santo está ministrando dentro de você. A Bíblia nos fala que certa vez ele encontra no caminho 10 homens leprosos. Agora não era mais só um, eram 10. E esses homens leprosos, eles fizeram diferente deste. Eles olham para Jesus Cristo de longe, porque eles sabiam que eles não podiam tocá-lo. Eles olham de longe, e eles gritam para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos ser curados, o Senhor pode nos curar, nos cura. Jesus então dá uma ordem a eles. Jesus diz assim: vão e se mostrem ao sacerdote. Vão e se mostrem ao sacerdote. Presta atenção numa coisa, meu querido. Havia na lei de Moisés uma lei que dizia que quando um leproso fosse curado, quando alguém que tinha lepra fosse curado, ele tinha um ritual a seguir. Qual era o ritual dele? Ele tinha que ir até o sacerdote, e o sacerdote verificaria naquele homem ou naquela mulher se realmente ele tinha sido purificado. E ali ele tinha que fazer uma oferta pela purificação. Quando Jesus Cristo, ele vira para aqueles 10 leprosos, ele olha para aqueles 10 leprosos, e diz assim: vão e se mostrem ao sacerdote. Ele estava dizendo assim, vão e se mostrem ao sacerdote, porque vocês estão curados. Vão e se mostrem ao sacerdote. Por quê? Porque a partir do momento que vocês estão curados, a partir do momento que vocês são curados, a partir desse momento, vocês têm que cumprir com o que a lei estava dizendo. É por isso que diz lá, por isso que Jesus os manda ir. Mas veja que a Bíblia nos fala que aqueles 10 leprosos, eles não foram curados no momento em que Jesus falou a eles. Quando Jesus deu a ordem para eles, quando Jesus disse isso a eles, eles continuaram leprosos.
porém, eles obedeceram à voz de Jesus Cristo. Eles pegaram e foram a caminho do sacerdote. Eles foram caminhando para o templo, para a casa do sacerdote, para se mostrar a ele. E a Bíblia fala que no caminho, os 10 foram curados. Os 10 foram curados. A Bíblia fala que depois só volta um para agradecer, o samaritano. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Veja que estes 10 leprosos, eles foram curados, porque eles obedeceram e creram naquilo que Jesus havia falado a eles. Veja que é diferente da mulher. Veja que é diferente daquele leproso que chega diante de Jesus Cristo. Agora tem os 10 leprosos. Os 10 leprosos são curados mediante a obediência àquilo que Jesus dizia para eles. A Bíblia nos fala de um homem que ele era surdo e gago. Ele era surdo e gago. E levaram este homem até Jesus Cristo, para que Jesus o pudesse curar. A Bíblia nos fala que Jesus faz algo interessantíssimo. Jesus pega aquele homem, Jesus o coloca de lado um pouco, Jesus vem com os seus 2 dedos, enfia dentro dos ouvidos daquele homem. Jesus pega, cuspe e passa na língua daquele homem e dá um comando. E quando Jesus Cristo faz isso, aquele homem na mesma hora passa a ouvir e a falar normalmente, fluentemente. Veja que interessante o que Jesus faz. Nós pegamos um exemplo ali de trás, que Jesus simplesmente olha para um leproso e Jesus fala assim: quero ser limpo. Agora Jesus, ele não simplesmente diz uma palavra, mas antes de dar um comando, Jesus Cristo faz um ato com aquele homem. Jesus Cristo pega os seus 2 ouvidos e coloca, seus dois dedos e coloca nos ouvidos daquele homem, e Jesus Cristo pega, cuspe, lá, gospe na mão, e passa na língua daquele homem. Aí ele diz um comando: Efata, abre-te. E os ouvidos se destaparam, e ele começou a falar fluentemente. É uma pergunta, sempre que eu falo nesses tipos de assunto, eu sempre faço uma pergunta: era necessário Jesus passar cuspe na língua daquele homem para ele ser curado? Quem acha que era necessário? Quem acha que era preciso Jesus passar cuspe na língua daquele homem para ele ser curado? Era preciso Jesus colocar os 2 dedos no ouvido daquele homem para ele ser curado? Quem acha que Jesus precisava fazer isso? Quem acha que Jesus não precisava? Quem não acha nada? Meu irmão, se Jesus fez, é porque era necessário. Jesus não fazia nada por fazer. Ele não fazia nada para se mostrar. Se ele fez aquilo, é porque naquele momento, naquela hora, para aquele homem, ou para a multidão que estava em volta, ou para mim e para você, porque ficou relatado na Sagrada Escritura, era necessário.
Era preciso, se não fosse preciso, ele não tinha feito. Jesus, ele não fazia para aparecer. Jesus, ele não fazia para se mostrar. Jesus, ele fazia por amor. Ele fazia porque ele seguia aquilo que o Pai o mandava. Ele fazia porque era necessário. Se ele cuspiu nas mãos ali, se ele cuspiu na mão dele e passou na língua daquele homem, é porque era necessário fazer isso. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, muitas vezes, que nós não conseguimos alcançar algo do Senhor, é porque nós queremos pegar Deus e limitá-lo nas nossas maneiras. Eu já ouvi pessoas que não aceitaram uma oração, não aceitaram um ato profético na vida dela, mesmo que alguém já tinha dito, porque Deus havia revelado que se fizesse conforme havia dito, conforme havia revelado, haveria cura. Eu já vi de pessoas que rejeitaram, sabe por quê? Porque elas disseram assim: não, Deus tem poder para curar, se Ele quiser curar, Ele libera uma palavra e cura. E se Ele quiser curar de outra forma? E se Ele quiser fazer de outra maneira, da maneira dEle? E se Ele tem outra maneira para fazer na sua vida, na minha vida, por que eu tenho que limitar a Deus? Por que eu tenho que impedir a maneira dEle, meu irmão? Veja que Jesus, ele não fez isso uma só vez. A Bíblia nos fala que outra vez chegou um homem cego diante dele. Ele cuspiu, fez um lodo, passou nos olhos dele lá, e pediu para ele lavar, vai lá lavar. E ele foi e lavou lá no tanque de Siloé, ele voltou a ver. Em outro cego, a Bíblia fala que ele vai e ele gospe nos olhos daquele homem, ele passa guspe nos olhos daquele homem, e ele pergunta para o homem: e aí, você já está vendo? E aquele homem diz: eu vejo homens como árvores. Jesus novamente então ora por ele, põe a mão para ele, e pergunta de novo para ele: e agora? Agora eu vejo normalmente. Veja que até a cura, ela não foi instantânea nesse homem, não aconteceu da primeira vez perfeitamente. Teve que ter ainda uma insistência, mesmo que era Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós queremos limitar a ação de Deus às nossas maneiras. Meu irmão, não limite a ação de Deus, não limite o operar de Jesus Cristo. Se o Senhor tem colocado algo no teu coração, se o Senhor tem colocado algo na tua vida, se o Senhor tem te revelado algo, meu irmão, não limite, não prenda. Não prenda aquilo que o Senhor pode fazer por você, não limite Ele, só obedece. Só obedece. Há algum tempo atrás, eu estava passando por alguns problemas financeiros. E tinha um terreno que eu tinha comprado, estava pagando ele. Só que eu não estava conseguindo mais pagá-lo. Já faziam mais ou menos 10 prestações atrasadas. Primeiro que já era um milagre, porque essa tinha sido a segunda vez que nós tínhamos atrasado. Na primeira vez que nós atrasamos 4, a imobiliária que nós compramos lá, a imobiliária lá que cuidava, lá que nós compramos, a primeira vez que nós atrasamos 4, eles já queriam tomar o terreno de nós. Aí nós conseguimos acertar. Nessa segunda vez já beirava as 10, se já não fosse 10. Só que por um milagre de Deus, eu não sei por que explicar, nessa segunda vez, a imobiliária não ficou em cima da gente. Eles não ficaram em cima da gente, não ficaram pressionando. E eu me lembro que chegou um fim do ano, e minha esposa, se eu não me engano, ela teve um sonho, né? A pastora teve um sonho.
Olha só, meu irmão, como as coisas de Deus são meio malucas. Nesse sonho dela, ela não sabe, eu não sei, eu não lembro bem do sonho, mas tinha um comando nesse sonho. Qual que era o comando? É para que a gente fosse lá no terreno, e a gente enterrasse lá no terreno uma pedra, vinho e um pedaço de pão. Era isso? Eu me lembro que quando Deus falou isso com a minha esposa, Deus falou isso com a pastora, é um tempo que Deus já estava nos tratando, que Deus já estava trabalhando conosco. Quando Deus disse isso, nós prontamente nos dispomos a fazer aquilo que Deus havia pedido, prontamente. Mas é claro que dentro do nosso coração, o dia que nós fomos lá, eu lembro, foi um finalzinho de ano, quase na passagem de ano, porque nós tínhamos no nosso coração que aquilo tinha que ser feito ainda antes de se terminar o ano. Se eu não me engano, foi na última semana, antes de se terminar o ano. Nós fomos lá, como o Senhor havia mandado, eu fui lá, peguei uma pedra, fui lá nos trilhos do trem, peguei aquelas pedronas, sabe aquelas pedronas grandes assim no trilho do trem, falei, já que tem que pegar, vamos pegar uma, pegar uma pedra, compramos um suco de uva, um vinho, pegamos um pão, compramos um pão, pegamos lá uma enxada lá e fomos lá para o terreno. A nossa conversa era assim, ó, meu Deus, a gente vai chegar lá no terreno, lá, se os vizinhos verem nós, vão achar que nós estamos fazendo macumba aqui. Na verdade. E nós fizemos, nós fomos lá, cavucamos lá no meio, lá, enterramos, nada mais do que isso, nada mais do que isso, só fizemos isso. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu no mês seguinte? Nada. No outro mês não aconteceu nada. Março não aconteceu nada. Em abril, aconteceu uma situação que estava para sair um dinheiro, e eu lembro que nesse dia eu estava, tinha saído o dinheiro, já tinha resolvido, era questão judicial, já tinha saído o dinheiro, e eu estava, junto com a minha mãe, na recepção do advogado, porque tinha que assinar os papéis lá, na recepção. Naquele dia que eu estava lá na recepção, eu lembro que ainda o advogado estava para voltar do almoço, ele ainda não, ele estava almoçando, estava só atendente, ele estava para voltar do almoço. Nós sentamos para esperá-lo. Quando nós sentamos, o meu telefone tocou. Quando eu atendi, era a moça da imobiliária, falando assim, olha, nós não tem mais como aguentar, o seu terreno vai ser tomado, não tem mais como. E eu olhei para ela e falei assim, pode ficar calma, que até sexta-feira eu pago isso daí. Na quinta-feira nós fomos e quitamos o terreno todo. Como, irmão? É Deus, é Deus, é Deus. Agora você me pergunta assim, pastor, mas precisava mesmo você ir lá fazer, precisava você pegar o pão, precisava, irmão, eu sei que para mim precisou, porque eu fui e eu fiz pela fé, e Deus foi fiel para com aquilo que Ele havia dito. Por que nós queremos limitar a maneira que Deus age? Por que nós queremos barrar a maneira que Deus age? Não, se Deus quer fazer comigo, então, né? Ele tem que ir lá mandar o anjo dele descer aqui, aparecer na minha frente, eu tenho que ver. Aí se for de Deus, se eu ver que é de Deus mesmo, Ele vai colocar a mão aqui em mim, a asa, né? Colocar a asa, e eu vou ser curado. Não, irmão, creia, tenha fé, não feche as portas para Jesus Cristo. Jesus, se você ler a palavra aqui, eu tinha preparado muita coisa, se você ler a palavra aqui, você vai ver que a cada um Deus trabalhava diferente, para cada pessoa Deus fazia de um jeito.
Para um ele falou, para um ele tocou, para Jairo ele foi até na casa de Jairo, andou juntamente com ele lá e colocou a mão sobre a filha dele. Para o servo do centurião, de longe ele liberou uma palavra. Para Lázaro que estava morto há 4 dias, ele foi lá e deu um grito, deu uma ordem. Para outro ele passou o guspe na língua, para outro ele simplesmente falou, então veja, e aquele cego começou a ver. Eu não sei a maneira que Deus quer fazer na sua vida, o que eu sei é que de qualquer maneira, Ele pode fazer na sua vida, basta você crer nele. Sabe o que eu vejo aqui que havia em comum? Sabe o que eu vejo aqui que havia em comum na maioria destas pessoas? É claro que teve algumas pessoas que foram curadas por Jesus Cristo, mesmo sem saber, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem ter ouvido falar dele, ou mesmo sem saber que ele estava por ali, como o paralítico no tanque de Betesda, que nem sabia quem era Jesus, ou aquele cego de nascença de João 9, que quando ele foi curado, perguntaram para ele assim, quem te curou? Ele olha e fala assim, eu não sei, eu só sei que me curou. Mas a maioria deles tinham algo em comum, a fé em Jesus Cristo, a fé que Ele podia curá-lo, a fé que Ele tinha poder para curá-lo. Essa é a mesma coisa que tem que haver em mim e em você. Você e eu devemos crer que Ele tem poder para curar, que Ele tem poder para libertar, que Ele tem poder para salvar, que Ele tem poder para mudar a situação, porque esse é Jesus Cristo. Ele se agrada daqueles que achegam a Ele com fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Mas para agradá-lo, você tem que crer que Ele existe, você tem que crer nele, crer em quem Ele é, no que Ele pode fazer. E você tem que ter a certeza que Ele é abençoador, que Ele é galardoador, que aqueles que o buscam não se decepcionam com Ele. Ele quer te abençoar, meu irmão, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer salvar, Ele quer mudar sua casa. Muitas vezes Jesus curou, operou, sabe por quê? Por causa de outras pessoas que serviram como ponte, assim como você pode servir de ponte para outras vidas. A Bíblia nos fala de um homem paralítico, que ele foi levado a uma casa onde Jesus estava pregando, onde Jesus estava ensinando, e ele foi levado por 4 amigos, mas quando eles chegaram na casa, não puderam entrar, por causa da multidão que tinha enchido a casa. Então eles não desistiram, eles subiram até o telhado, destelharam aquela casa e desceram por cordas aquele paralítico diante de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus vendo-lhes a fé, ou seja, Jesus viu a fé de todos eles, viu a fé deles, viu a fé dos amigos, viu a fé do homem, vendo-lhes a fé, curou aquele homem, perdoou os pecados dele. Sabe por quê? Porque teve pessoas que serviram como ponte para levar alguém que estava padecendo diante de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo 1 que Jesus vai até a casa de Simão, até a casa de Pedro. Mas quando ele chega na casa de Pedro, as pessoas que ali estavam começam a dizer e falar para ele que a sogra de Pedro estava enferma, ela estava com uma febre que não baixava. E aqueles homens, aquelas pessoas vão e o levam até a sogra de Pedro. Jesus então repreende a febre. Aquela mulher se levanta e passa a servi-los. Mas veja que teve pessoas que serviram de ponte entre Jesus e o necessitado. Meu irmão, como anda a nossa fé? Como anda a nossa fé
Sabe quando nós temos a coragem de chegar em alguém que está doente, alguém que está padecendo, alguém que está sofrendo, alguém que está aprisionado pelo inimigo, quando nós temos coragem de chegar até essa pessoa e dizer assim para ele: olha, Jesus pode, Jesus vai mudar a sua situação. Olha, se você se achegar a Jesus Cristo, se você se aproximar dele, ele vai mudar a sua história, ele vai te curar, ele vai libertar, ele vai transformar, ele vai agir na sua vida, ele vai agir na sua família. Sabe quando você tem coragem de fazer isso? Quando você realmente acredita que Jesus pode fazer isso. Sabe por que tem muitas pessoas que não falam? Sabe por que tem muitas pessoas que não pregam? Sabe por que tem muitas pessoas que não anunciam o poder de Jesus Cristo e aquilo que Ele pode fazer? É porque verdadeiramente elas ainda não creem de verdade em Jesus Cristo. É porque elas não acreditam que Jesus pode fazer, porque elas pensam assim: se eu for e falar e Jesus não puder fazer na vida dela, e se eu for e falar e não acontecer com ela? Meu irmão, se você pegar uma pessoa e conduzi-la diante de Jesus Cristo com fé, segundo a fé que há no seu coração, você pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. Ele não muda, Ele é o mesmo. Mas pastor, Jesus ele só cura os bonzinhos, Jesus só cura aqueles santos, só cura os crentes. Não, irmão, não se engane. Aqui nós não estamos falando de salvação, estamos falando de milagre. E o milagre não depende da qualidade da pessoa, o milagre depende exclusivamente do poder de Jesus Cristo, exclusivamente daquilo que Ele quer fazer, que Ele pode fazer, exclusivamente daquilo que a fé pode operar na minha e na sua vida. Sabe o que depende de obediência? Não é o milagre. O que depende de obediência é a bênção. A bênção, ela depende de obediência. O milagre independe de quem nós somos. Muitas vezes Deus pode fazer o milagre na vida daquele que está todo torto. Sabe aquele homenzinho que morava numa casa torta, vivia uma vida torta e andava num caminho torto? Jesus faz milagre na vida dele, se ele se achegar com fé em Jesus Cristo. Jesus faz milagre na vida de qualquer um que se achega com fé diante dele. Muitas vezes nós nos equivocamos. Se você pegar a história, você se lembra que eu falei que Jesus é a revelação do Pai, é a revelação de Deus. A relação que Deus tinha com o povo de Israel. A Bíblia fala que Deus tirou o povo do Egito e caminhou com eles no deserto. Deus caminhou com eles no deserto durante 40 anos. E a Bíblia fala, se você ler a Bíblia, você vai ver isso. Por várias vezes a Bíblia fala que aquele povo no deserto foi um povo rebelde, foi um povo que se levantou contra Deus, foi um povo que desobedeceu e desagradou a Deus. Chegou o momento que a ira de Deus se acendeu de tal forma que Moisés teve que se colocar na frente como um intercessor para Deus não acabar com aquela geração toda. Mas sabe de uma coisa? Todo dia, eles acordavam e o maná estava na porta da casa deles. Sabe por quê? O maná era milagre. Todo dia eles acordavam e as roupas continuavam vestindo eles, porque a Bíblia fala que as roupas cresciam no corpo deles, assim como os sapatos, não se estragavam, porque era milagre. Naquele tempo de deserto, onde eles estavam sobrevivendo pelo milagre de Deus, a Bíblia fala que eles não morreram de sede, mesmo no deserto, porque até mesmo da rocha brotava água. Fala que uma nuvem, mesmo na desobediência deles, uma nuvem todos os dias protegia eles e os guiava
protegia do sol e os guiava durante o dia, e à noite aquela nuvem era como uma coluna de fogo, que os aquecia e os guiava pela noite, mesmo eles na desobediência, na reprovação de Deus. Veja que o milagre, ele não tem a ver com a obediência, tem a ver com a misericórdia de Deus, tem a ver com algum plano de Deus, tem a ver com a nossa fé. Mas veja que agora, depois que se passaram os 40 anos que Deus havia dito, eles passam o Rio Jordão, que era a fronteira para a terra prometida, que era a terra que Deus havia dito que iria colocá-los lá. No dia que eles passaram o Rio Jordão, a fronteira, naquele tempo que eles plantaram, naquele tempo que eles semearam, a Bíblia fala que então o maná cessou. Sabe por quê o maná cessou? Porque não era mais tempo de milagre, era tempo de bênção. Era tempo deles obedecerem. Era tempo de, se eles obedecessem, era tempo para que, se eles fossem fiéis à lei do Senhor, eles plantariam e colheriam. Eles teriam abundância segundo a obediência deles. Haveria a bênção sobre a plantação, a bênção sobre os filhos, a bênção na saúde. Veja que a bênção, ela é condicionada à obediência. O milagre não. Tem muita gente que acha que não é digno de receber a cura de Deus. Meu querido, se você tiver fé, Jesus te cura, Jesus transforma a sua vida, Jesus te liberta. Mas pastor, eu ainda não sou fiel, eu ainda não consegui me entregar totalmente. Mesmo assim, se você se achegar a Ele com fé, Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te libertar, Ele tem poder para fazer um milagre na sua vida. Não tem a ver com salvação, meu querido. A salvação é outra coisa. Tem a ver com experiência com Deus. Tem a ver em você conhecê-lo, Ele se mostrar para você, para que então você decida andar com Ele, para que então você decida obedecê-lo, para que então você decida viver debaixo da bênção dEle. É claro que Ele não quer e Ele não deseja que ninguém viva de milagres. Tem pessoas que querem, que clamam uma vida de milagres. Jesus não quer que você tenha uma vida de milagres, porque uma vida de milagres denota uma vida de dificuldades, porque só vai haver um milagre quando você estiver numa dificuldade que geralmente é impossível a você resolvê-la. E não é esse o desejo de Deus, não é esse o desejo de Jesus Cristo, que você viva uma vida de impossíveis, só de milagres. Não, o desejo de Deus para a sua vida é que você viva uma vida de bênção. Mas se eu disser a você que para você receber algo de Deus, você necessitaria ser santo, você necessitaria jejuar 3 dias e 3 noites, 40 dias como Jesus Cristo jejuou. Não, meu querido, não. Você pode ser curado agora, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo. Você pode ser liberto agora, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo. A tua família pode receber o milagre agora, se você colocar a tua fé em Jesus Cristo. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar, é uma questão de ter ouvido falar dEle, ter ouvido que Ele cura, ter ouvido que Ele liberta. Eu sempre gosto de perguntar, sempre que eu prego sobre isso, eu sempre gosto de perguntar: tem alguém aqui que já recebeu uma cura de Jesus Cristo? Tem alguém aqui? Levanta a mão, você já recebeu uma cura de Jesus Cristo? Tem alguém que já recebeu uma cura, mas é uma cura de algo que já estava desenganado pelo médico? Tem alguém? Eu levanto porque eu recebi. Se você olhar aí para trás, você vai ver mãos levantadas. Tem alguém que já recebeu um milagre na sua vida financeira? Tem alguém que já recebeu um milagre, que não acreditava e recebeu? Não sabia que podia acontecer, não esperava mais, não tinha mais saída e aconteceu? Tem alguém que já recebeu um milagre na sua família?
Sabe por que tem mãos levantadas? Você sabe por que tem mãos levantadas na igreja? Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. Da mesma maneira que Ele operou, Ele opera hoje, Ele vai operar amanhã e vai operar para sempre. O mesmo poder que Ele manifestou enquanto esteve aqui, é o mesmo poder que Ele manifesta hoje através da igreja, é o mesmo poder que Ele manifesta hoje através do Espírito Santo, é o mesmo poder. Atos nos fala, capítulo 5 nos fala, depois que Jesus já tinha subido aos céus, estavam os seus discípulos começando a igreja e pregando. A Bíblia fala que muitos milagres começaram a acontecer no meio da igreja, entre os apóstolos, a ponto, olha só, a ponto das pessoas pegarem o caminho que Pedro passava, e as pessoas colocarem pessoas deitadas em leitos, em macas, em camas, no caminho, na beirada onde ele passava, sabe para quê? Para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre algumas daqueles e elas fossem curadas. Veja que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. É o mesmo. A forma dele operar é a mesma. E como que Ele opera hoje? Como que Jesus opera hoje, meu irmão? Através do seu corpo, através da igreja, que é o corpo de Cristo. Se você tiver fé, meu querido, se você acreditar, o milagre chega na sua vida, o milagre acontece, o milagre vem para você, você pode servir de ponte para milagres, porque você é a igreja do Senhor. Aonde você for, aonde você andar, você é um representante de Jesus Cristo, você é corpo dele, os milagres acompanharão, mas Jesus Cristo diz uma coisa, e é aqui que nós devemos nos atar, é aqui que nós devemos nos apegar. Jesus Cristo disse assim: e os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. Jesus disse assim em outra passagem: aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores. Aonde está o segredo, meu irmão? O segredo está no crer. O segredo está no crer. O segredo está na fé. Sabe por que muitas vezes não acontece nas nossas vidas, não acontece na sua vida? Sabe por que muitas vezes nós não servimos de instrumento para as pessoas? Porque muitas vezes alguém vem para você e fala assim: eu estou mal, eu não sei, mas eu estou mal. E você não tem coragem de falar assim: você está mal, mas Jesus pode te curar. Muitas vezes alguém chega e fala assim para você: nossa, eu estou com uma tristeza no meu coração. E você não tem a ousadia de falar assim: eu posso orar por você, que em nome de Jesus Cristo essa tristeza vai ser arrancada do teu coração. Sabe por que muitas vezes não acontece? Porque nós não cremos. E você que é cristão, você que já está no caminho do Senhor, você sabe do que eu estou falando. Porque quantas vezes as pessoas vieram falar contigo, e depois que as pessoas viraram as costas e saíram, você para consigo mesmo e diz assim: por que eu não falei de Jesus para ela? Por que eu não orei para ela? Por que eu não impus as mãos sobre ela? Por que eu não falei de Jesus para ela? É momento de nós rompermos, irmãos. É momento da igreja de Jesus Cristo romper. É momento da igreja de Jesus Cristo romper. Amém? Se coloca de pé.
Do que você está necessitado? Você precisa de um milagre? Você precisa de algo do Senhor? Você precisa de cura? Ou você conhece alguém que precisa? Em que você pode ser a ponte? Você pode ser o canal de cura para alguma vida? Talvez você precisa de cura, libertação, transformação. Talvez você está angustiado por esses dias, perturbado. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. Aquilo que você precisa, Ele pode fazer. Aquilo que você necessita, Ele pode fazer. Jesus Cristo, Ele pode te curar agora. Jesus Cristo, Ele pode te revelar algo agora. Jesus Cristo pode te dar um comando agora na sua vida. Ele pode pedir algo para você nesse momento. Mas se achega a Ele com fé. Se achega a Ele com fé agora. Do que você precisa de libertação, se achega a Ele com fé agora. Feche os seus olhos nesse momento. Apresenta a sua vida ao Senhor. Apresenta a sua necessidade a Ele. Faça como aquelas pessoas que se achegaram diante dEle. Faça como aquele cego que estava à beira do caminho quando Jesus estava passando e ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você que está aí na sua casa também nos vendo pela internet, se você precisa de algo do Senhor nesse momento, feche os teus olhos. Começa a falar com Ele, começa a dizer para Ele que você crê. Começa a dizer para Ele assim: eu creio. Eu sei que o Senhor vai me curar. Eu sei que o Senhor vai transformar a minha vida. Eu sei que o Senhor vai me libertar, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Como o Senhor fez, o Senhor faz hoje, o Senhor fará amanhã. Do que você precisa dEle, não há impossíveis. Não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Jesus Cristo. Esteja com o teu coração aberto agora nesse momento. Esteja com a tua vida agora nesse momento aberta, com os teus ouvidos abertos a tudo aquilo que Ele tem para ministrar para você. Se hoje a palavra que entrar no teu coração é: você é curado agora, creia que você está sendo curado agora. Se a palavra que entrar no teu coração nesse momento é: você tem que fazer algo, faça aquilo que Ele pedir para você. Se a palavra que entrar no coração é assim: obedeça que eu vou te curar, obedece que Ele vai te curar. Obedece, creia. Se Ele quer fazer algo, se Ele está te pedindo algo, mesmo que pareça algo diferente, mesmo que pareça algo que é fora dos padrões, não retenha a mão dEle, não retenha o poder dEle. Se Ele está pedindo, meu irmão, não é gracinha. Se Ele está pedindo, não é para te humilhar. Se Ele está pedindo, é porque é necessário. Começa a falar com Ele. Começa a falar: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Senhor, muda-me. Eu necessito do teu toque. Eu necessito tocar no Senhor. Eu necessito que ao menos a tua presença, Senhor, passe por mim. Eu necessito que ao menos a presença do teu Espírito passe pela minha vida, para que eu seja curado, para que eu seja liberto, para que eu seja transformado. O meu Jesus é o Jesus que cura, é aquele que não há impossíveis para Ele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós liberamos uma palavra de cura nessa noite. Nós liberamos aqui uma unção de cura sobre esse lugar. Nós liberamos uma unção de cura, Senhor, aonde esta palavra está chegando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem com cura, 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 Senhor. Cura. Senhor, eu sei que tem pessoas colocando as suas vidas diante de Ti. Eu sei que tem pessoas colocando as suas necessidades diante do Senhor. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo.
O Senhor continua agindo. Senhor, dá vista aos cegos, cura os surdos, Senhor. Dá voz, Senhor, aos mudos, levanta os paralíticos. Senhor, o Senhor é o mesmo. Cura o câncer nesta noite. Senhor, cura a leucemia. Senhor, se há alguém nesta noite, Senhor, ouvindo esta palavra, ou alguém ouvindo esta palavra, que está, Senhor, num leito de hospital, não importa, Senhor, a dificuldade, o problema, a enfermidade, levanta esta pessoa nesta noite e cura ela, restaura os pulmões, restaura o coração, os rins, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, restaura o fígado, a bexiga, Senhor, cura nessa noite, Senhor, porque o Senhor é o mesmo. Senhor, aqueles que estão se achegando a Ti, aqueles que estão se achegando ao Senhor com fé nesta noite, cura. Aqueles que estão apresentando as suas vidas diante do Senhor nesta noite, Senhor, age sobre essas vidas. Senhor, liberta dos vícios, liberta da opressão do inimigo, liberta da opressão de Satanás, dos demônios, liberta, Senhor, da opressão dos vícios. Liberta em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Senhor, dá estratégias, fala com teu povo. Senhor, segundo a palavra que foi ministrada nessa noite, age na vida dos teus filhos, com cura, com libertação, com transformação. Pai, se entrou alguém nesta noite aqui aflito, se alguém aflito, Senhor, pegou, o Senhor está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor, vem com a Tua intervenção sobre esta vida, com a Tua misericórdia, com o Teu poder e cura, porque o Senhor tem poder para curar. O Senhor é misericordioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é misericordioso. Ora, cantará. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que sim, meu Deus. Nós cremos que Tu és, Pai, a cura. Oh, meu Deus e meu Pai. Senhor, entra agora nesta vida, Pai. Nós estamos, meu Deus, aqui debaixo de uma unção de cura, de libertação. Nós estamos falando do mesmo Jesus, o Jesus da Bíblia. Senhor, então entra agora nesta casa. O Senhor diz que aonde o Senhor chega, toda treva tem que bater em retirada, toda doença, toda morte tem que bater em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Nós te damos uma ordem agora: espírito de enfermidade, espírito de depressão, espírito de opressão, espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de aborto, sai agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de falência, espírito de separação, espírito de maldição hereditária, eu te dou uma ordem agora: sai em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, espírito que age nos ossos, espírito que age no pâncreas, no fígado, no pulmão, espírito do medo, eu te dou uma ordem agora: sai em nome do Senhor
Senhor Jesus, todo espírito que tem se apossado dessa vida, que tem apossado dessa casa, trazendo miséria, escassez nesta casa, nesta família, tudo que coloca a mão não vai para frente. Eu te dou uma ordem agora, sai. Doenças que têm passado de geração em geração, problema de coração, problema nos rins, no pâncreas, problema de intestino, diabetes, pressão alta. Eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Espírito que tem cirandeado esta vida, que tem trazido reboliço nesta casa, você que está agindo como se fosse um vendaval, colocando um contra o outro, é uma contenda que se levanta de cá, é uma mentira que se levanta de lá. Eu te dou uma ordem agora, espírito maligno, espírito de deformação, que tem deformado essa família, que tem deformado este evangelho, que tem deformado esta casa, que tem deformado este lar, que tem deformado este casamento. Eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que atrofia os nervos, você que age na coluna, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Espírito de timidez, espírito de esquizofrenia, espírito de loucura, de bipolaridade, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Espírito de infertilidade, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Toda doença na pele, toda doença no sangue, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Toda opressão, sai em nome de Jesus. Deus, cura agora. Senhor, nós estamos aqui, levante a sua mão, estenda ela lá na sua casa. Senhor, nós estamos aqui. Te pedimos agora, Pai, entra nesta casa agora. Entra na nossa casa. Senhor, todo o trabalho que foi feito, Senhor, toda palavra que foi lançada na nossa casa, na nossa descendência, na nossa família, que o anjo do Senhor entre agora, Pai, dentro da nossa casa. Aonde houver, Senhor, as trevas, entra no quarto dos nossos filhos, entra, Senhor, na nossa sala, entra na nossa cozinha, na nossa despensa, na lavanderia. Entra, Senhor, na garagem, nos corredores. Senhor, passa, Senhor, por toda, Senhor Jesus, parte da casa, Senhor, estrutural, elétrica, parte de esgoto. Toda a estrutura, Senhor, que foi feito desde o alicerce da nossa casa. E todo espírito maldito escondido lá agora, nós te damos uma ordem debaixo desta palavra que foi liberada neste altar. Sai em nome de Jesus. Todo espírito de doença, de briga, toda nuvem negra. Senhor, tem pessoas aqui que não têm paz na sua casa. Dentro, Pai, da casa parece um inferno. A palavra usada, Senhor, esse termo, esta casa parece um inferno. Espírito maligno, eu te dou uma ordem agora. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai agora, em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora, Satanás. Vai, em onde você está escondido agora. O anjo do Senhor está passando com a espada.
Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora. Espírito de separação, você está agindo nessa vida para trazer separação nesse casamento. Eu te dou uma ordem agora, vai. Em nome de Jesus, você colocou doença nesta mulher, que ela não tem. Mas ela está se sentindo doente. Eu te dou uma ordem agora, larga ela, sai da sala, sai do quarto, sai da cozinha, sai da despensa, sai do banheiro, sai agora, em nome de Jesus. Sai da vida do filho, sai da filha agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora. Eu vou contar 1, eu vou contar 2 e eu vou contar 3. Sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, se nós oramos agora, que a nossa casa, Senhor, esteja agora um anjo do Senhor. Que o Senhor coloque um anjo acampado, Senhor, na nossa casa, guardando a nossa casa. Pai, em nome de Jesus eu te peço, que nós possamos, Senhor, andar segundo a Tua palavra. Senhor, nós estamos saindo daqui, Pai, com uma palavra de libertação, de cura e de restauração. Que nada tire de nós esta palavra que nós recebemos. Que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Tua palavra, ela valeu ontem, ela vale hoje e ela vale para sempre na nossa vida. Assim nós te exaltamos, bendizemos e glorificamos o Teu santo nome. Tu que és digno de receber todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória seja dado a Ti, ó Pai, ó Filho e Espírito Santo de Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Pai, obrigada, meu Senhor, obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Enche-me, ó Deus, enche as nossas vidas, enche os nossos lares, enche a nossa família, enche o nosso casamento, enche a vida dos nossos filhos, enche a nossa despensa, enche, ó Pai, cada cômodo da nossa casa com aquilo que é bom, com aquilo que é perfeito, com aquilo que é santo, com aquilo que é digno diante do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Amém, irmão. Se na hora que o pastor estava pregando, Deus te deu uma estratégia de você chegar na sua casa, nos seus filhos, faça. A palavra já foi liberada. Ah, irmão, não estou abençoada. Não, você já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você só tem que tomar posse. Não é o que eu vou orar, o que o pastor vai orar, ou o que alguém vai falar. O que tinha que ser feito já foi feito na cruz. Jesus já conquistou para você. Chegue na sua casa e pise com os pés lá e faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Declara que aquele lugar é a terra, é casa, é santuário do Deus vivo. Que ali habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Que a sua casa é luz para o bairro onde você mora. É luz e sal para a cidade onde você reside. É a ponte para esta nação, para levar até Cristo. A sua casa é a habitação do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Vamos segurar na nossa mão nosso dízimo, a nossa oferta neste momento e consagrar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos diante de Ti, Pai, cada dizimista, cada ofertante, Senhor, que tem contribuído com esta casa, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor dá semente a quem semeia. Multiplique, Senhor, a semente na vida do Teu filho e da Tua filha.
Pai, nós estamos falando de milagre. Senhor, se tem uma pessoa precisando de uma promoção no trabalho, ou Senhor está precisando de uma porta de emprego, Senhor, abre a porta de emprego para esta pessoa. Abençoa a vida financeira, ó Pai, dos teus filhos. Meu Deus, que eles tenham, Senhor, para contribuir nesta casa, na vida do órfão, da viúva, do necessitado, Senhor. Que nunca falte, ó Pai, a semente em nossas mãos, mas que nós tenhamos uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Pai, para que nós possamos ajudar todos aqueles que precisam. Assim, meu Deus, nós consagramos diante de Ti todos os dízimos e todas as ofertas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que vai ofertar e dizimar, pode trazer aqui na frente. Relembrando, irmão, então, sábado que vem a nossa reunião, às 7 horas. Você é o nosso convidado para estar aqui. Amém? Venha fazer parte dessa reunião. Vai ser muito bom, vocês vão aprender. A gente vai passar para vocês aquilo que o próprio Deus, o Espírito Santo, passou para nós. Porque nós temos aqui, NVC significa novo e vivo caminho. O porquê nós colocamos esse nome, qual foi a direção que Deus deu para nós, no que nós cremos, no que nós acreditamos. Esteja conosco, porque se você faz parte de uma empresa, você conhece as regras daquela empresa. Você conhece como que você tem, aonde você, por que está lá. Você conhece quem fundou, como foi fundado, não é assim? E muitas vezes nós deixamos isso na casa do Senhor. Nós não conhecemos qual foi a direção que Deus deu. Irmão, porque nenhuma igreja, nenhuma porta se abre simplesmente porque o homem quer. Porque aquilo que nasce da carne não permanece, mas o que nasce do Espírito permanece. Então toda porta que foi aberta por Deus, ela tem uma direção e um propósito para esse tempo. Então se nós estamos aqui, nós temos um propósito. E Deus colocou esse propósito no nosso coração e nós queremos passar para vocês. Porque se nós vamos caminhar junto, nós temos que caminhar na mesma fé e no mesmo propósito. Amém? Glória a Deus. Quem está saindo daqui abençoado? Olha assim para esse irmão bonito, de máscara bonita, né? Sorriso lindo, e fala assim: você vai me pagar uma janta? Hein? Hein? Olha, e ele respondeu: sim, irmão. Deu um sorriso? Não. Então fala assim para ele, ó: eu aceito. Viu? Eu aceito, tá bom? Glória a Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de experiência com o Senhor. Que o Espírito Santo possa te conduzir nesta semana à intimidade com o Pai, a conhecer ao Pai como verdadeiramente Ele é, com toda a sua glória, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua graça. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, Pai. Leva-nos para a nossa casa, guardados e protegidos pelo Teu sangue. Senhor, estamos finalizando o mês, ó Pai amado. Senhor, se tem algo ainda que precisamos, ó Pai, resolver neste mês, que ainda não foi resolvido, dá direção, Pai, instrui cada um, Pai, com sabedoria, com graça, discernimento, para que faça tudo com perfeição. Senhor, que o Senhor nos leve, ó Pai, nos guarde. Senhor, guarda a nossa casa, a nossa família, ó Pai amado. Que a nossa semana seja repleta, Pai, das Tuas benevolências. Que nós possamos experimentar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Nós temos um lema que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas.